Descrição técnica do código de problema OBDI, controle de impulso do turbocompressor, superalimentador. Um circuito alto. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI que possuem um supercharger ou turbocompressor. Toyota, GMC, Chevrolet, Duramax, Mazda, Chrysler, Jeep, Ford, Powerstroke, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Turbocompressores e superalimentadores são bombas de ar que forçam o ar para dentro do motor para aumentar a potência. Os superalimentadores são acionadas pelo eixo de manivela do motor por um cinto, enquanto os turbocompressores são acionadas pelo escapamento do motor. Muitos veículos turboalimentados modernos usam o que é chamado de turbocompressor de geometria variável, VGT. Esse tipo de turbo possui palhetas ajustáveis localizadas ao redor da parte externa da turbina que podem ser abertas e fechadas para variar a quantidade de pressão de impulso. Isso permite que o turbo seja controlado independentemente da velocidade do motor. Geralmente, as palhetas estão abertas quando o motor está sob carga leve e aberta à medida que a carga aumenta. A posição da palheta é controlada pelo módulo de controle do trem de força, PCM, geralmente usando um solenoide ou motor de controle eletrônico. A posição do catavento é determinada usando um sensor de posição dedicado. Em veículos que usam um turbocompressor ou supercharger tradicional de deslocamento fixo, o impulso é controlado por meio de uma válvula de descarga ou desvio. Esta válvula se abre para aliviar a pressão de impulso. O PCM monitora esse sistema usando um sensor de pressão de impulso. Em referência a esse código de problema, o A indica o problema em uma parte do circuito do sistema, em vez de um sintoma ou componente específico. O código P0048 é definido quando o PCM é um sinal solenoide de controle de alto impulso, não importa se o motor usa um turbo VGT ou um turbocompressor. Supercharger tradicional, um estilo de válvula solenoide de controle de impulso do turbocompressor. Códigos de problemas relacionados ao motor turbo. Superalimentador P0045, circuito de controle de impulso do turbocompressor. Superalimentador, um circuito aberto. P0046, controle de impulso do turbocompressor. Superalimentador, a faixa de circuito. Desempenho P0047, controle de impulso do turbocompressor. Superalimentador, um circuito baixo. P0049, turbocompressor. Superalimentador, excesso de velocidade de turbina do superalimentador. P004, a controle de impulso do turbocompressor. Superalimentador, um circuito. Código intermitente, errático. Gravidade e sintomas. A gravidade desses códigos é moderada a grave. Em alguns casos, problemas com o turbocompressor superalimentador podem levar a graves danos ao motor. É uma boa ideia abordar esse código o mais rápido possível. Os sintomas de um código P0048 podem incluir sobreajuste, resultando em detonação e possível dano ao motor. Luz iluminada do mecanismo de verificação. Causas. As causas potenciais para a definição desse código são pressão de sobrealimentação defeituosa, sensor de posição do turbocompressor, supercompressor com falha solenoide de controle defeituoso, problemas de fiação do PCM com defeito, vazamento se a válvula for controlada a vácuo. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Comece inspecionando visualmente o sistema de controle de turbo e turbo. Procure conexões frouxas, fiação danificada, vazamentos de vácuo, etc. Em seguida, verifique os boletins de serviço técnico TSBS sobre o problema. Se nada for encontrado, você precisará avançar para o diagnóstico passo a passo do sistema. A seguir, é apresentado um procedimento generalizado, pois o teste desse código varia entre os veículos. Para testar com precisão o sistema, consulte o fluxograma de diagnóstico do fabricante. Verifique a função do sistema comandando o solenoide de controle para mudar de posição usando uma ferramenta de varredura bidirecional. Aumente o RPMS do mecanismo para cerca de 1200 RPMS e alterne o solenoide entre ligado e desligado. Ao fazer isso, as RPMS do motor devem mudar e a posição do sensor PID na ferramenta de verificação também deve mudar. Se os RPMS flutuarem, mas o PID de posição, pressão não mudar, suspeite de um problema com o sensor ou seu circuito. Se o RPMS não mudar, suspeite de um problema com o solenoide de controle. O turbo superalimentador
alimentador ou a fiação. Para verificar o circuito, teste a potência e o aterramento no solenoide. Nota: o solenoide deve ser acionado com uma ferramenta de verificação. Ao fazer essas verificações, se faltar energia ou terra, você precisará rastrear o diagrama de fiação de fábrica para determinar o motivo. Verifique o turbocompressor. Compressor. Remova a entrada para verificar se há danos ou detritos no turbo compressor. Se houver danos, substitua a unidade. Teste o sensor de posição, pressão e o circuito. Na maioria dos casos, o sensor de posição deve ter 3 fios: energia, terra e sinal. Teste se todos os 3 estão presentes. Teste o solenoide de controle. Em alguns casos, você poderá testar o solenoide verificando sua resistência interna com um ohmímetro. Consulte as informações de reparo da fábrica para obter detalhes. Você também pode pular o solenoide para a energia e o aterramento para ver se está operacional.